Paz e bem, quem fala é o Frei Dimas Maria. Escolhemos o dia de hoje, festa de Santa Isabel da Hungria, terciária franciscana, padroeira da ordem, melhor dizendo, para inaugurar o nosso canal. Esse será o nosso primeiro vídeo. Bem, para os senhores que não sabem sobre Santa Isabel da Hungria, ela foi uma nobre, uma duquesa. E, apesar de ser nobre, ela não usou a sua nobreza como desculpa para não ter contato com os pobres. Pelo contrário, foi justamente a posse de bens materiais que a possibilitou ser muito caridosa. Ela usou esses bens materiais que Deus a deu justamente para beneficiar o próximo. Isso é a caridade. É enxergar em cada alma necessitada uma alma a ser salva, um bom exemplo a se dar. É dito que Santa Isabel da Hungria, quando era simplesmente uma garotinha, tudo que ela ganhava, ela dava para os pobres, mesmo criança. Uma simples menina fazendo isso. E não simplesmente dava, ela dava o que ganhava e pedia que a pessoa rezasse um número X de Pai Nossos e Ave Marias. Santa Isabel também fundou alguns hospitais, tinha também um zelo pelos doentes e também fez muitos milagres. Deus agraciou sua caridade com muitos milagres. Tem um caso que é muito interessante. Tem uma mãe que tinha um filho inválido e que, além de inválido, ele era surdo-mudo. Ou seja, ele não entendia nada e ele dava muito trabalho para a mãe cuidar dele. O que essa mãe fez? Essa mãe abandonou o menino na porta de um dos hospitais que Santa Isabel havia aberto. A boa duquesa, como ficou conhecida, assim que viu o menino, começou a indagar o porquê que ele estava ali, quem o havia deixado abandonado lá. E bem, o menino era surdo-mudo, logo ele não estava entendendo nada e nem respondia. E Santa Isabel persistiu sem saber que o menino era mudo. Pensando que o menino estava possuído pelo demônio, Santa Isabel invocou o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo e ordenou que o menino falasse. E nesse mesmo momento, o menino, que era inválido, recobrou sua compostura, ficou em pé, e o menino, que nunca tinha ouvido palavra nenhuma, nunca havia falado nada, nasceu assim, começou a falar e a ouvir como uma criança normal. E a partir deste dia que os milagres de Santa Isabel começaram a se espalhar. Deus abençoou sua caridade com milagres. E Deus sempre faz isso. Não só as obras de misericórdia espirituais, mas também nas obras de misericórdia corporais. Se pararmos para estudar qual era a vida que as congregações que cuidavam, por exemplo, dos hospitais levavam, é uma vida muito difícil. É realmente necessário que Deus coloque sua mão para apoiar a vida de cada religioso, para suportar aquela rotina que é muito pesada. E tem alguns casos que Deus vai sim apoiar com milagres, justamente para mostrar que Ele apoia, para mostrar a santidade da pessoa que empreende essa obra e também para mostrar que a obra em si é boa. Um caso clássico disso, um caso marcante, é o caso de São João Bosco, que também fundador dos salesianos, mas também terciário franciscano. São João Bosco dedicou sua vida a cuidar dos garotos. Mas Deus também o auxiliou com muitos milagres. E um tipo de milagre bem interessante, que era justamente para o seu serviço que Deus o concedeu, é que Deus lhe revelava quais meninos morreriam nos próximos meses, para que assim São João Bosco pudesse os preparar para ter uma boa morte. A caridade, ela está nisso, está em fazer as ações por amor, por Deus. Não esperando algum benefício próprio, o que eu vou ganhar com isso, mas não, eu não conheço essa pessoa, não. Nada disso importa, não importa quem é, não importa a condição da pessoa, se enxerga uma alma que precisa ser salva, para a maior glória de Deus. E bem, infelizmente, depois do Conciliábulo Vaticano II, os tradicionalistas, os verdadeiros católicos, muitos perderam o senso de caridade.
por conta de a Igreja Nova ter pervertido as noções de caridade fraterna, de amor ao próximo, sempre associam qualquer obra social, qualquer bem feito ao próximo, como comunismo, como socialismo, quando não é assim. Não é porque os modernistas deturparam a noção de caridade que nós temos que, por isso, deixar de ser caridosos. A Igreja sempre incentivou o amor ao próximo. Nosso Senhor Jesus Cristo fez isso. Nosso Senhor Jesus Cristo não fazia essa acepção de pessoas. De, essa mulher tem uma má vida, não vou ajudá-la, ela é uma excluída. E vemos isso também na vida dos santos. Quem imagina se São Francisco, ao ver o leproso, ao invés de ter feito um ato heróico, ido lá perto dele, um tipo de pessoa, São Francisco tinha nojo dos leprosos, ao invés de... Quem imaginaria que ao invés de combater essa repulsão natural, o que aconteceria se São Francisco tivesse falado, não, os leprosos não merecem um amor. Não estaria, não seria o que é hoje, um santo no céu. A caridade, ela é necessária para todo estado de vida. A fé sem obras é morta. Ela tem que se expressar no amor ao próximo. Nós amamos o próximo não necessariamente nem porque ele esteja em estado de graça. Mesmo que ele não esteja em estado de graça, esteja numa situação de pecado público, é uma alma que nosso Senhor Jesus Cristo morreu por ela também. É uma alma que pode recobrar a graça e que pode ir para o céu. Devemos ter em mente isso. Não é só os religiosos, com tantas congregações que a igreja já criou para cuidar dos doentes, auxiliar as viúvas, cuidar dos pobres. Não são só eles que têm essa obrigação. Os seculares também têm essa obrigação. Quem é que sustentava essas congregações? Muitas vezes eram os leigos. De onde vinha o dinheiro? Muitas vezes eram pelos leigos. Os leigos que sustentavam essas obras através de seus exercícios cotidianos. Com o salário que tinham, davam uma parte para que a igreja pudesse fazer essas obras. E não só através de um terceiro doando, mas o leigo também tem uma certa obrigação de ajudar diretamente o próximo, a pessoa que está do seu lado e que está precisando. Seja através de um bom conselho, seja através de uma consolação, seja através de uma esmola. Mas todos nós precisamos fazer isso. A caridade ela é essencial na vida cristã. Ela não é algo acessório que só os santos tinham, não. Para se ser um bom católico, para se ser um bom cristão, para se empreender o rumo à santidade, nós devemos buscar a todo custo a caridade. Não buscar nosso interesse próprio. A questão não é eu, é Deus. É isso que fez os santos. Não é amor próprio que faz as pessoas fazerem atos heróicos. Não é o desejo de ser conhecido. Isso nós vemos na vida dos santos. Os santos queriam ser esquecidos, queriam a cruz, queriam as humilhações, queriam sofrimentos. Não era por si, agora, aqui na Terra, para gozar aqui na Terra, que eles faziam as coisas que faziam. Era por Deus. Era uma caridade perfeita. E bem, com toda essa confusão, cujo marco inicial é o Concílio Vaticano II, apesar de ter começado antes, muitas pessoas começam a olhar até com desprezo certos, até mesmo papas, que falaram sobre essa ajuda ao próximo. Um muito atacado, por exemplo, é o Papa Leão XIII, terciário franciscano também. Simplesmente porque ele apoiava essa caridade fraterna, esse fazer o bem ao próximo, muitas vezes ele é tido como um liberal. Então, assim, para certos tradicionalistas, infelizmente, qualquer obra que se faça é comunismo. Quando não é assim. A igreja sempre fez essas coisas. Muitos anticristãos, ou até mesmo os protestantes, atacam a igreja falando que a igreja é rica, ela não ajuda ninguém, quando não é assim. Quem fundou as universidades? A Igreja Católica.
Quem fundou os hospitais? A Igreja Católica. Temos um grande marco de ajuda aos pobres, que é nosso próprio Pai Seráfico, São Francisco de Assis. Tenhamos em mente que a vida de santidade, ela não necessariamente é simplesmente um ideal. Uma coisa que nós simplesmente vamos imaginar, mas que nunca vamos conseguir. Não. Tenhamos esperança também. É através de cada ato cotidiano feito com amor que nós vamos crescendo na caridade. Cada ato de devoção, fazer tudo por amor de Deus. É assim que se crescerá na vida de virtude. Gostaria de dar essa curta aula para os senhores no dia de hoje. E, por favor, continuem rezando por nós. Fiquem com Deus, paz e bem.